Olá, amados, a graça e a paz de Cristo Jesus sobre as nossas vidas, amém? Eu, José Marconha, mais uma vez com vocês. Queridos, hoje eu quero falar sobre uma coisa muito interessante sobre as nossas vidas. Algo que no decorrer de nossas vidas acaba acontecendo, querendo ou não, e infelizmente acontece. São as feridas que acabam nos causando ou gerando traumas em nossas vidas. Muitas das vezes nós fazemos coisas, vivemos coisas, né, e vivenciamos coisas que elas causam feridas profundas e que isso vem a desencadear, isso vem gerar traumas em nossas vidas que faz com que nós não consigamos a caminhar num projeto de Deus para nossas vidas e até mesmo nos nossos projetos de vida, né? Porque é isto que o trauma faz. O trauma nos impede de vivermos uma ação original em nossas vidas, né? Ele tem uma interferência tão forte, né, que faz com que aquilo que nós planejamos em nossas vidas não podem ser vividas por um impedimento que nós criamos devido a um trauma que foi causado talvez por uma ferida, né? Por algo que foi feito de forma direta ou indireta, né? Por exemplo, na Bíblia, nós podemos ver lá em Samuel, no capítulo 4, logo ali no início, se eu bem me lembro, versículo 4, que quando o povo de Israel recebeu a notícia de que Saul e Jonatas tinham morrido, uma das amas de Jonatas, né? Uma das amas ali que cuidava da casa de Saul, que era o rei de Israel, né? Ela deixou com que o filho de Jonatas, Mefibosete, caísse, né? Quando ela fugia, quando recebeu a notícia que Saul, rei de Israel, estava morto, Jonatas, seu filho também, e ao cair, Mefibosete, então ele fica aleijado, ele fica coxo, né? É o que a Bíblia nos relata. Algumas versões dizem aleijado, outras versões diz coxo, as mais atuais. E foi aí que começou a ferida na vida de Mefibosete que lhe desencadeou um trauma, gerou um trauma, né? Melhor dizendo. Porque depois nós vemos lá no capítulo 9, né, versículo 9, se eu bem me lembro, que Mefibosete ele vira para o rei Davi, agora já é, né, constituído rei, que ele se considera um cão morto, né? Ele pergunta para Davi algo do tipo: quem és tu, ó rei, para ter olhos, para olhar, para dar atenção para um cão morto como eu? E, e naquela época, em Israel, ser considerado um cão morto simplesmente era um ninguém. Como que Mefibosete, ele era um príncipe, ele era um descendente da realeza, porque ele era neto do rei Saul, né? Filho de Jonatas. Como que ele, então, iria se considerar um cão morto se ele não estivesse nenhum trauma em sua vida? O trauma causado na vida de Mefibosete fez com que ele então se retirasse da sociedade em que ele vivia, porque ele, como um aleijado, como um coxo, não poderia guerrear como os outros homens. Então nós já vemos aí uma característica de algo que foi causado na vida de Mefibosete e que lhe impediria de viver como as outras pessoas. E isso lhe causava angústia, isso lhe causava algo que lhe impedia de viver um projeto de Deus na sua vida. Porque o projeto para as nossas vidas, sendo um príncipe, sendo descendência da realeza, é assumir o trono, né? É ser o descendente. É daqui a um tempo estar ali como rei também. E para isso, que se for necessário, eu também vou guerrear. Eu tenho condições de guerrear, eu posso guerrear. Mas ele sendo aleijado, ele sendo coxo, não tem como guerrear. Então ele se sentia inferior, ele se sentia mal, ele se sentia como um cachorro morto, né? Então isso fez com que Mefibosete fosse para Lodebar, né, o lugar de esquecimento. Ele já não queria estar ali no meio da sociedade. Outro trauma causado na vida de Mefibosete que nós podemos ver ali é a questão da paternidade, porque Mefibosete ele não perde apenas o seu avô,
né, o rei Saul, mas também a Jonatas. Então ele já não tinha um vínculo familiar. Seus irmãos também foram mortos. Então Mefibosete estava sozinho. Ele familiar, né, em questão de família, ele não tinha ninguém ali, né, porque todos já estavam mortos. Então tá aí mais um motivo para que ele fosse para Lodebar, que ele fugiu para Lodebar, né? É interessante que ele fugiu para o mesmo local que Davi também fugiram, mas isso é um outro vídeo que eu irei fazer depois. Então, o que, né, fica uma pergunta, o que em nossas vidas, qual é o trauma causado em nossas vidas, né, ou qual é o tipo de pecado em nossas vidas que tem feito com que nós não venhamos a viver como um príncipe? Porque nós somos filhos de Deus, né? Filhos do Rei, do Altíssimo, do Senhor de nossas vidas. E como filhos, né? Como herdeiros ou co-herdeiros, né? Nós então somos príncipes. O que tem feito com que eu, você, nós não venhamos a viver como príncipes? Amém? Deus abençoe profundamente as nossas vidas mais uma vez em Cristo Jesus. Continue orando pela minha vida, orarei pela de vocês. Compartilhe esse vídeo. Não precisa dar like, nada disso, apenas compartilhe. Amém? Deus abençoe e fiquemos na paz de Cristo Jesus. Amém.